Um dia de sol para todos, para tanto os homens quanto as mulheres, as crianças, enfim, todos. Um dia bom para nós. O livro sagrado conta uma história interessante. Diz que um homem saiu com uma bolsa com muitas sementes, cheio de sementes, e ele foi semear essas sementes. E diz que ele passou na beira de um caminho, ali cerca daqueles matos, e aí caiu algumas sementes ali. E ali, daqui a pouco veio uma ave, a ave pousou e comeu aquelas sementes. Ele continuou andando e passou por um lugar de pedregulho, cheio de pedras, e caiu outras sementes ali. E as pedras sufocaram aquela semente e ela não cresceu, não produziu. E ele continuou com a sua missão. Passou por um lugar arenoso, cheio de areia, que não tinha terra, e caiu algumas sementes ali também. E a semente não produziu, também porque não tinha terra suficiente. Ela cresceu e depois morreu, porque não tinha terra que alimentasse nem que desse segurança para manter a estabilidade. Mas ele continuou caminhando e passou por um lugar onde tinha muita terra fértil, um campo cheio de terra, um solo fértil, onde tinha água próxima, tinha árvores. E ali as sementes foram lançadas. E aquela semente começou a crescer. Começou a crescer, a crescer, a crescer, e produziu uma árvore. Essa árvore cresceu e deu muitos frutos. Bom, moral da história, isso significa que esse semeador somos nós. Essa semente são os nossos desejos, nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas ações em construir algo de bom para nós, ou seja, para os outros também, né? Mas especialmente para nós, de construir, de melhorar, de evoluir na vida. Isso quer dizer que tudo que você pensa em fazer, se você ficar falando para todo mundo, corre um grande risco de você não conseguir realizar. Por quê? Porque quando você começa a falar muito sobre aquilo que você faz, você começa a criar uma satisfação de realização. E isso minimiza, isso enfraquece a sua força de fazer, a atitude. Você começa a sentir já realizado e você perde o interesse de fazer. E quando as dificuldades vier, você não vai continuar insistindo e vai morrer. Eu vou dar um exemplo. É alguém que quer ter um carro de uma determinada marca e começa a falar que vai comprar um carro daquela marca para todo mundo. Começa a falar para um, para outro, para um e para outro. Ele vai encontrar pessoas que vai dizer: mas rapaz, você não tem condições de ter um carro desse tipo. Outros não vão dar nem atenção. Outros talvez nem preste atenção, jogue na mente dele empecilhos e ele vai se desmotivar. E o desejo que ele tem tanto de ter o carro vai criar um sentimento de tanta euforia que ele vai começar a se satisfazer simplesmente em falar e imaginar aquele carro. Deve funcionar ao contrário. Nós devemos pensar o que queremos, imaginar, elaborar, planejar, sem falar com ninguém, e caminhar em direção à realização. Isso vai criar um sentimento de satisfação quando aquilo estiver concretizado. O desejo de realização só vai acontecer quando tudo estiver concretizado. Quando você comprar o carro e estiver com as chaves na mão, você vai se sentir satisfeito. Não vai ficar satisfeito em apenas falar. Então, fica aí para refletir, né? Não ficar falando para todo mundo, porque você encontra pessoas que vão lhe desestimular e poucas vão lhe dar incentivo para construir o seu sentimento. Fica aí a dica do dia, um grande abraço e estamos juntos aí, família.